Na vida, nem sempre as oportunidades chegam de forma planejada. Às vezes, são os erros e mal-entendidos que nos colocam diante de situações inesperadas, testando nossa capacidade de nos adaptarmos e revelarmos quem realmente somos. Esta é a história de Ana Clara, uma jovem cuja vida humilde foi marcada por uma reviravolta em uma festa luxuosa, onde ao ser humilhada, ela encontrou uma maneira engenhosa de transformar seu destino e mostrar seu verdadeiro valor. Ana Clara acordou cedo, como todos os dias, para mais um turno no pequeno restaurante onde trabalhava. Suas mãos estavam calejadas, e o cansaço era visível em seus olhos, mas seu espírito permanecia forte. A jovem morava com a mãe e 2 irmãos em uma casa simples na periferia da cidade. A vida nunca foi fácil, mas Ana sempre soube enfrentar as dificuldades com um sorriso no rosto. Seu pai havia partido anos atrás, deixando à família a responsabilidade de cuidar de si mesma. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas em direção ao trabalho, seus pensamentos se perdiam nas obrigações diárias, em pagar as contas, comprar comida e, acima de tudo, garantir que seus irmãos tivessem um futuro melhor. Ela era o alicerce da família. No restaurante, Ana Clara era conhecida por sua simpatia e dedicação. Mesmo nas horas mais movimentadas, ela encontrava tempo para atender os clientes com gentileza. Mas, embora se sentisse grata por ter um emprego, no fundo, ansiava por algo mais. Havia sonhos dentro dela que nem o peso da rotina conseguia sufocar. Certa tarde, enquanto limpava as mesas, ouviu uma conversa entre os clientes que falavam sobre uma grande festa de gala que aconteceria na cidade. Os detalhes sobre o evento glamouroso, cheio de pessoas influentes e ricas, despertaram uma curiosidade inusitada em Ana Clara. Era um mundo distante do seu, mas que sempre a fascinou. Ela não imaginava que, em breve, esse universo distante estaria mais perto do que ela jamais poderia prever. O dia seguinte começou como qualquer outro. Ana Clara estava no restaurante, se dividindo entre servir mesas e limpar a cozinha, quando algo inesperado aconteceu. Enquanto organizava os pratos, um dos garçons se aproximou com um envelope na mão. "Isso é para você, Ana", disse ele com um sorriso intrigante. Ela franziu a testa, sem entender. Um convite? Para ela. Suas mãos trêmulas abriram um envelope de papel fino e brilhante, revelando um elegante convite para uma festa de gala que aconteceria na mansão de uma das famílias mais ricas da cidade, os Souza. Ana Clara mal conseguia acreditar no que lia. Como alguém como ela, uma simples garçonete, poderia ter sido convidada para um evento tão sofisticado? Ao olhar o nome no convite, percebeu que o envelope estava endereçado a outra Ana Clara, mas por algum erro, acabou em suas mãos. Sua primeira reação foi devolver o convite, mas algo dentro dela hesitou. Seria possível que, por um mal-entendido, ela tivesse a oportunidade de viver uma experiência única? Nos dias que antecederam o evento, Ana Clara se viu imersa em um misto de emoções. Parte de si queria acreditar que poderia, ao menos por uma noite, viver um sonho. Outra parte, no entanto, lembrava-lhe que ela não pertencia àquele mundo. Mesmo assim, o impulso de aceitar o convite foi mais forte. Ela sabia que não teria uma segunda chance como aquela. Naquela noite, ao chegar em casa, sentou-se à mesa com sua mãe e irmãos, com um sorriso tímido, contou sobre o convite. Sua mãe, preocupada, avisou-a para tomar cuidado. "Esse tipo de festa não é para gente como a gente", disse. Mas Ana Clara já tinha tomado sua decisão. Conforme Ana Clara tentava se manter discreta, os olhares se tornavam mais incisivos. Ela podia sentir o julgamento no ar, e os sussurros à sua volta eram impossíveis de ignorar. As mulheres, vestidas com seus vestidos de grife, cochichavam entre si, apontando discretamente para ela. Homens, com seus trajes impecáveis, a olhavam com desdém, como se ela não tivesse o direito de estar ali. A cada segundo, Ana Clara se sentia mais deslocada, como se aquele mundo fosse feito de barreiras invisíveis que a excluíam.
Em um momento, enquanto tentava pegar uma bebida no bar, ouviu risos abafados de um grupo de socialites que a olhavam de cima a baixo. Ela deve estar no lugar errado, uma delas comentou em tom zombeteiro. Ana Clara fingiu não ouvir, mas as palavras lhe atingiram como uma faca. Sua mão tremeu levemente ao segurar o copo de champanhe, e ela sentiu o rosto corar de vergonha. Embora seu coração estivesse apertado, ela se recusava a ceder à humilhação. Com a cabeça erguida, continuou caminhando pelo salão, mesmo sentindo o peso dos olhares que a seguiam. Mas os desafios não pararam por aí. Enquanto passava perto de um grupo de convidados influentes, um dos homens acidentalmente esbarrou nela, derramando um pouco de sua bebida no vestido de Ana Clara. Ele olhou para ela com um sorriso sarcástico. "Você devia ter mais cuidado onde pisa, querida", disse ele, em um tom que fez o grupo rir. A humilhação era palpável, mas Ana Clara, com a voz trêmula, murmurou um pedido de desculpas e saiu dali rapidamente. Dentro de si, no entanto, algo começava a crescer. Aquela não seria a última palavra. O clima da festa parecia ficar mais pesado para Ana Clara a cada minuto que passava. Depois de escapar das zombarias iniciais, ela tentou manter-se distante, quieta em um canto do salão, mas logo percebeu que fugir dos olhares e comentários maldosos seria impossível. Quando um grupo de jovens socialites a avistou, decidiram que seria o momento perfeito para torná-lo o alvo principal de suas piadas. Um deles, Lucas, filho do anfitrião da festa e conhecido por sua arrogância, não resistiu à oportunidade de ridicularizá-la publicamente. Lucas, com um sorriso perverso, aproximou-se de Ana Clara enquanto ela observava o salão, claramente desconfortável. "Você veio sozinha?", ele perguntou, sua voz carregada de sarcasmo. Ana, sem saber o que responder, apenas assentiu, mantendo-se na defensiva. Ele então continuou, levantando a voz para que todos ao redor pudessem ouvir: "Não sabia que estávamos aceitando convidados e inusitados." O riso dos seus amigos ecoou pelo salão, chamando ainda mais atenção para a cena. Ana Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. As risadas e olhares curiosos dos outros convidados tornaram a situação insuportável. Uma onda de calor subiu pelo seu corpo, e as lágrimas ameaçaram descer. Ela podia sentir a humilhação queimando sua pele, como se estivesse completamente exposta. Por um momento, pensou em sair correndo dali, fugir para nunca mais voltar. Mas algo dentro dela resistiu. Em vez de ceder à vergonha, Ana Clara respirou fundo, enxugou discretamente as lágrimas que começavam a se formar e, de cabeça erguida, prometeu a si mesma que essa humilhação não seria o fim da sua noite. Ela ainda teria uma chance de virar o jogo. Conforme Ana Clara tentava se manter discreta, os olhares se tornavam mais incisivos. Ela podia sentir o julgamento no ar, e os sussurros à sua volta eram impossíveis de ignorar. As mulheres, vestidas com seus vestidos de grife, cochichavam entre si, apontando discretamente para ela. Homens, com seus trajes impecáveis, a olhavam com desdém, como se ela não tivesse o direito de estar ali. A cada segundo, Ana Clara se sentia mais deslocada, como se aquele mundo fosse feito de barreiras invisíveis que a excluíam. Em um momento, enquanto tentava pegar uma bebida no bar, ouviu risos abafados de um grupo de socialites que a olhavam de cima a baixo. "Ela deve estar no lugar errado", uma delas comentou em tom zombeteiro. Ana Clara fingiu não ouvir, mas as palavras lhe atingiram como uma faca. Sua mão tremeu levemente ao segurar o copo de champanhe, e ela sentiu o rosto corar de vergonha. Embora seu coração estivesse apertado, ela se recusava a ceder à humilhação. Com a cabeça erguida, continuou caminhando pelo salão, mesmo sentindo o peso dos olhares que a seguiam. Mas os desafios não pararam por aí. Enquanto passava perto de um grupo de convidados influentes, um dos homens acidentalmente esbarrou nela, derramando um pouco de sua bebida no vestido de Ana Clara. Ele olhou para ela com um sorriso sarcástico. "Você devia ter mais cuidado onde pisa, querida", disse ele, em um tom que fez o grupo rir. A humilhação era palpável, mas Ana Clara, com a voz trêmula,
murmurou um pedido de desculpas e saiu dali rapidamente. Dentro de si, no entanto, algo começava a crescer. Aquela não seria a última palavra. O clima da festa parecia ficar mais pesado para Ana Clara a cada minuto que passava. Depois de escapar das zombarias iniciais, ela tentou manter-se distante, quieta em um canto do salão, mas logo percebeu que fugir dos olhares e comentários maldosos seria impossível. Quando um grupo de jovens socialites a avistou, decidiram que seria o momento perfeito para torná-lo o alvo principal de suas piadas. Um deles, Lucas, filho do anfitrião da festa e conhecido por sua arrogância, não resistiu à oportunidade de ridicularizá-la publicamente. Lucas, com um sorriso perverso, aproximou-se de Ana Clara enquanto ela observava o salão, claramente desconfortável. "Você veio sozinha?" ele perguntou, sua voz carregada de sarcasmo. Ana, sem saber o que responder, apenas assentiu, mantendo-se na defensiva. Ele então continuou, levantando a voz para que todos ao redor pudessem ouvir: "Não sabia que estávamos aceitando convidados e inusitados." O riso dos seus amigos ecoou pelo salão, chamando ainda mais atenção para a cena. Ana Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. As risadas e olhares curiosos dos outros convidados tornaram a situação insuportável. Uma onda de calor subiu pelo seu corpo, e as lágrimas ameaçaram descer. Ela podia sentir a humilhação queimando sua pele, como se estivesse completamente exposta. Por um momento, pensou em sair correndo dali, fugir para nunca mais voltar. Mas algo dentro dela resistiu. Em vez de ceder à vergonha, Ana Clara respirou fundo, enxugou discretamente as lágrimas que começavam a se formar e, de cabeça erguida, prometeu a si mesma que essa humilhação não seria o fim da sua noite. Ela ainda teria uma chance de virar o jogo. Ana Clara, após o momento de humilhação pública, se afastou da multidão por alguns minutos para respirar. O silêncio do jardim da mansão a envolveu, e ela usou esse tempo para reorganizar seus pensamentos. De certa forma, o golpe de Lucas e seus amigos lhe abriu os olhos, e ela não tinha nada a perder. Se eles a viam como uma intrusa, então seria exatamente isso que ela faria, mas da forma mais inesperada. Com o coração acelerado e a mente trabalhando rápido, uma ideia começou a tomar forma. Ela não deixaria que aquele fosse o fim de sua noite, nem que a humilhação fosse a última memória que teriam dela. Ana Clara voltou ao salão com uma nova determinação. Em vez de se esconder, ela procurou alguém que pudesse ajudá-la a virar o jogo. Foi quando avistou uma mulher elegantemente vestida, conversando com um grupo de empresários influentes. A mulher, que parecia ser uma figura respeitada na alta sociedade, tinha uma postura confiante e um sorriso acolhedor. Ana Clara se aproximou com cautela, mas decidida. Ela soube, por uma conversa anterior, que aquela mulher era dona de uma renomada revista de moda e influenciava diretamente o mundo dos eventos de luxo. Sem hesitar, Ana Clara se apresentou à mulher e, com uma coragem inesperada, começou a contar a sua história. Falou sobre sua vida simples, seus sonhos, e como, apesar das circunstâncias, ela sabia que possuía algo que nenhuma riqueza poderia comprar: força de caráter. A mulher, intrigada pela honestidade e coragem de Ana Clara, viu nela uma autenticidade rara em um mundo tão cheio de aparências. Com um gesto sutil, ela a convidou para um brinde com os demais empresários, surpreendendo a todos os que tinham presenciado a humilhação anterior. Aos poucos, Ana Clara passou de invisível a alguém que estava, de fato, ganhando espaço no evento. Enquanto Ana Clara conversava com a influente empresária, sentia-se mais confiante. As coisas finalmente pareciam estar mudando a seu favor. No entanto, mal sabia ela que outra reviravolta estava prestes a acontecer. Em meio à multidão de convidados, Ana Clara avistou alguém familiar, uma figura do seu passado que ela nunca imaginaria encontrar em uma festa como aquela. Era Caio, um antigo colega de escola que havia mudado de cidade há muitos anos, agora aparentemente bem-sucedido e à vontade naquele mundo que para ela ainda era estranho. Caio a reconheceu de imediato e, com um sorriso caloroso, aproximou-se. "Ana Clara? Não acredito que é você", exclamou, genuinamente surpreso.
Ele havia crescido em uma família simples, como a dela, mas havia dado um grande salto na vida após conseguir uma bolsa de estudos em uma das melhores universidades do país. Sua ascensão no mundo dos negócios o levará a ser convidado para eventos como aquele. Ana Clara ficou surpresa ao descobrir que alguém como ele fazia parte daquele círculo. Caio, percebendo o desconforto de Ana Clara, foi rápido em suavizar a situação. É incrível te encontrar aqui, sabia? Eu sempre soube que você tinha algo especial. A familiaridade de Caio e suas palavras de encorajamento foram um alívio para Ana Clara. Ele sabia o que ela estava sentindo, pois já tinha estado na mesma posição de deslocamento social. Com o apoio de um amigo do passado, Ana Clara começou a sentir que talvez, apesar de todos os desafios, ela pertencesse ali de alguma forma. A confiança que ele lhe transmitiu reacendeu sua determinação, e juntos, os dois começaram a atrair a atenção de outros convidados importantes. Conforme Ana Clara e Caio conversavam, mais convidados começaram a se interessar por aquela jovem de aparência simples, mas com uma postura confiante e uma conversa envolvente. Muitos queriam saber quem ela era e de onde havia surgido. Aos poucos, Ana Clara percebeu que estava se tornando o centro das atenções, mas, dessa vez, não pelo motivo de antes. Curiosos, os convidados faziam perguntas, e Ana, sem esconder suas origens humildes, respondia com uma sinceridade desarmante. Foi nesse momento que um segredo, que ela mesma desconhecia, veio à tona. Durante a conversa, um dos empresários presentes fez uma observação que deixou Ana Clara perplexa. Ele olhou para ela com curiosidade e disse: "Seu nome é Ana Clara, certo? Por acaso você é parente de Teresa Albuquerque?" O nome soou como um choque. Teresa Albuquerque era uma mulher conhecida na cidade por ser uma grande benfeitora e empresária. Ana nunca havia mencionado nada sobre sua família, mas o homem prosseguiu: "Eu conheci Teresa há muitos anos e ela tinha uma filha que, se me lembro bem, foi criada longe dos holofotes." A revelação fez todos ao redor olharem para Ana Clara com uma nova perspectiva. Ana Clara ficou em choque. Sua mãe, que sempre havia evitado falar sobre o passado, de repente parecia estar ligada a uma das famílias mais respeitadas da cidade. Embora não soubesse como processar aquela informação, começou a conectar os pontos. Talvez fosse por isso que sua mãe sempre foi tão reservada e protetora sobre sua origem. Sentindo-se tonta com a descoberta, Ana Clara percebeu que sua história poderia ser muito mais complexa do que ela imaginava, e que a festa estava prestes a tomar um rumo totalmente inesperado. Após a revelação chocante sobre sua possível conexão com Teresa Albuquerque, a atmosfera ao redor de Ana Clara mudou completamente. Aqueles que antes a olhavam com desdém agora a observavam com respeito e curiosidade. O burburinho entre os convidados crescia, e rapidamente a notícia se espalhou pelo salão. De repente, a jovem garçonete, que havia sido alvo de zombarias, se tornou o centro das atenções de uma maneira completamente diferente. O desprezo foi substituído por olhares de admiração e interesse, mas Ana Clara não sabia bem como lidar com essa reviravolta. Entre os convidados, algumas pessoas se aproximaram dela para pedir desculpas por suas atitudes anteriores. "Eu sinto muito pelo que aconteceu mais cedo. Acho que fui precipitada em julgar você", disse uma das mulheres que havia rido dela antes. Ana Clara, ainda atordoada pela revelação sobre sua mãe, apenas sorriu e aceitou as desculpas de maneira educada, sem rancor. No fundo, ela sabia que as atitudes das pessoas ao seu redor eram baseadas em preconceitos superficiais, e aquilo a motivava ainda mais a manter sua essência intacta. A empresária que inicialmente tinha sido gentil com Ana Clara também se aproximou novamente. Ela, que já havia percebido o valor da jovem mesmo antes da revelação, a cumprimentou com um abraço afetuoso. "Eu sabia que havia algo de especial em você desde o começo", disse, com um sorriso orgulhoso. Com o respeito e a empatia começando a florescer ao seu redor, Ana Clara sentiu uma onda de gratidão, mas também de responsabilidade. Agora, com mais pessoas olhando para ela, o desafio de se manter fiel a quem ela realmente era se tornava ainda maior.
Se você está gostando dessa jornada cheia de reviravoltas, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos de Aventura. E que tal deixar nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo? Seu apoio e sua interação nos motivam a trazer mais histórias emocionantes como essa. Com a mudança de atitude dos convidados, Ana Clara começou a se sentir mais à vontade. Embora ainda estivesse processando a possível conexão com Teresa Albuquerque, ela percebeu que aquele era o momento de transformar toda aquela atenção em algo positivo. Enquanto os convidados continuavam a circular ao seu redor, a empresária que desde o início a tratara com respeito fez uma proposta surpreendente. Ela sugeriu que Ana Clara encontrasse no dia seguinte para discutir uma oportunidade. Você tem uma luz própria, Ana Clara. Algo que não vejo com frequência. Gostaria de conversar sobre uma colaboração que pode te abrir muitas portas. Ana Clara mal podia acreditar. Em questão de horas, ela havia passado de uma garçonete humilde sendo humilhada em uma festa luxuosa a alguém com uma oferta de aliança profissional em mãos. A empresária, conhecida por seus contatos influentes no mundo da moda e da mídia, acreditava que a autenticidade de Ana Clara seria um diferencial no mercado que ela dominava. Você não precisa de um sobrenome poderoso para ter sucesso, Ana. Sua história e sua essência são o que te farão brilhar, disse, ao entregar-lhe seu cartão de visitas. Com a cabeça fervilhando de novas ideias e oportunidades, Ana Clara sentiu um misto de excitação e nervosismo. Ela sabia que essa oferta poderia ser a chave para transformar sua vida e a de sua família. Contudo, algo dentro dela também a alertava para ter cuidado ao entrar nesse novo mundo. Mesmo assim, ela aceitou o convite com gratidão e deixou claro que se dedicaria ao máximo. Naquele momento, Ana Clara compreendeu que estava em uma encruzilhada e, a partir dali, sua vida jamais seria a mesma. No auge da festa, Ana Clara foi surpreendida quando um dos organizadores do evento se aproximou dela, informando que o próprio anfitrião, o renomado empresário Marcelo Souza, desejava conhecê-la pessoalmente. Ela ficou sem palavras por um momento. Marcelo era conhecido por sua influência no mundo dos negócios e pela sua discrição em eventos públicos, raramente demonstrando interesse por convidados que não fossem parte de seu círculo mais íntimo. Intrigada, mas ainda um pouco nervosa, Ana aceitou o convite para se reunir com ele em uma área mais reservada da mansão. Quando Marcelo a recebeu, ele a observou com um olhar curioso, mas amigável. Você é a jovem que todos estão comentando esta noite, ele começou, quebrando o silêncio com um sorriso. Ana, apesar da pressão do momento, manteve-se firme. Eles conversaram brevemente sobre o evento e o mal-entendido que a levou até lá, mas logo o assunto mudou para algo mais profundo. Marcelo, com sua visão apurada para talentos, enxergou em Ana Clara uma história de superação e autenticidade que o fascinou. Eu admiro a forma como você está lidando com tudo isso. Poucas pessoas teriam a sua coragem, comentou. Ana, tocada pela sinceridade do empresário, sentiu-se à vontade para falar mais sobre sua vida, sua família e suas aspirações. Marcelo, por sua vez, compartilhou algumas lições de sua própria trajetória de sucesso, lembrando-se de suas próprias origens humildes. O que começou como um encontro inesperado acabou se transformando em uma conversa reveladora para ambos. Ao final, Marcelo a convidou para discutir oportunidades de colaboração em um projeto social que ele liderava, voltado para jovens de comunidades carentes. Ana Clara, agora mais confiante do que nunca, aceitou a proposta com entusiasmo, sentindo que estava a um passo de mudar sua vida e a de muitas outras pessoas. Após o encontro inspirador com Marcelo Souza, Ana Clara sentiu-se mais fortalecida do que nunca. Porém, ao retornar ao salão principal, ela não pôde evitar reencontrar alguns dos mesmos rostos que a haviam humilhado horas antes. Entre eles, Lucas e seu grupo de amigos. Desta vez, no entanto, a dinâmica era diferente. Os olhares arrogantes que antes carregavam desprezo agora estavam carregados de uma mistura de surpresa e, para alguns, arrependimento. Lucas, que havia sido o principal responsável pela humilhação pública de Ana, se aproximou com uma expressão mais contida, claramente desconfortável.
Sinto muito pelo que aconteceu antes, disse ele, sem a mesma confiança que mostrará mais cedo. Era óbvio que Lucas não esperava que Ana Clara tivesse se tornado a pessoa mais comentada da noite, especialmente por motivos tão positivos. Ele olhava para ela com um misto de culpa e curiosidade, tentando entender como aquela garota, que ele julgara tão rapidamente, havia conseguido virar o jogo de forma tão surpreendente. Eu fui um idiota, e espero que você possa aceitar minhas desculpas, ele concluiu, em um tom hesitante. Ana Clara, que já não era mais a garota intimidada de antes, olhou diretamente nos olhos de Lucas. Embora ela pudesse simplesmente ignorá-lo ou rejeitar suas desculpas, optou por algo muito mais poderoso. Com um sorriso calmo, ela respondeu: eu aceito suas desculpas, Lucas. Mas lembre-se, o valor de uma pessoa não está no que ela veste ou no lugar de onde vem. Todos temos algo a oferecer. Lucas ficou em silêncio, visivelmente impactado pelas palavras de Ana. O reencontro com aqueles que a humilharam só reafirmou sua determinação de seguir em frente, com dignidade e sem carregar o peso do rancor. Após o reencontro com Lucas e seus amigos, Ana Clara decidiu que não precisava de grandes gestos para mostrar que havia superado a humilhação inicial. Sua postura confiante e as conexões que havia feito naquela noite falavam por si mesmas. No entanto, ela não poderia deixar passar a oportunidade de dar uma lição sutil, mas poderosa, naqueles que a subestimaram. Sua vingança não seria baseada em ataques ou ofensas, mas em uma demonstração silenciosa de seu verdadeiro valor. Durante o restante da festa, Ana Clara se aproximou de algumas figuras influentes, conversando com graça e inteligência, como se sempre tivesse pertencido àquele mundo. A cada nova interação, mais pessoas se encantavam por ela, ignorando completamente os que antes haviam tentado humilhá-la. O impacto dessa mudança de status foi sentido por Lucas e seus amigos, que, ao observar a atenção que Ana Clara recebia, perceberam quão insignificantes suas tentativas de ridicularizá-la haviam sido. A festa, que começou com risos à sua custa, agora girava em torno de sua presença forte e admirável. O verdadeiro golpe veio quando Marcelo Souza, o anfitrião da festa, a apresentou a um grupo seleto de convidados, referindo-se a ela como uma jovem de grande potencial e alguém que todos deveriam prestar atenção. Foi o suficiente para calar qualquer resquício de desprezo. Lucas, sem palavras, percebeu que a tentativa de colocá-la para baixo apenas havia realçado a força e a resiliência de Ana Clara. Sua vingança foi silenciosa, mas devastadora, e ela conquistou o respeito de todos sem precisar rebaixar-se ao nível daqueles que a atacaram. Com a noite se aproximando do fim, o momento mais inesperado da festa estava prestes a acontecer. Marcelo Souza, o anfitrião, subiu ao palco central para fazer um discurso de agradecimento aos seus convidados. As luzes focaram nele, e todos pararam para ouvir suas palavras. Ele falou sobre a importância da solidariedade, das oportunidades e de valorizar aqueles que, muitas vezes, são subestimados. Em seguida, fez algo que ninguém esperava e chamou Ana Clara ao palco. Os convidados se entreolharam em surpresa, enquanto Ana Clara, com o coração acelerado, caminhava até o palco. Marcelo pegou o microfone novamente, com um sorriso, disse: hoje, tivemos o privilégio de conhecer alguém que representa tudo o que este evento deveria celebrar: superação, coragem e autenticidade. Ana Clara, esta noite você nos mostrou que o verdadeiro valor de uma pessoa vai além das aparências. Em nome de todos aqui, eu te agradeço por nos lembrar disso. O salão explodiu em aplausos. Ana Clara, que havia sido humilhada no início da noite, agora recebia o reconhecimento de todos os presentes. Ela sorriu, emocionada, sentindo que aquele era um momento de mudança definitiva em sua vida. Não era o tipo de reconhecimento que buscava, mas saber que sua coragem e determinação haviam tocado tantas pessoas a fazia sentir que tudo valerá a pena. Ao descer do palco, recebeu abraços e cumprimentos de muitos dos convidados, inclusive daqueles que haviam zombado dela anteriormente. A festa, que começou com desprezo, terminou com respeito.
Depois do reconhecimento público e das inúmeras felicitações que recebeu, Ana Clara começou a se preparar para deixar a festa. Ela já havia conquistado muito mais do que esperava ao aceitar aquele convite inesperado, e agora sentia que era hora de voltar para casa, onde sua verdadeira jornada continuaria. Enquanto caminhava pelo salão em direção à saída, percebeu que, desta vez, os olhares que a acompanhavam eram de respeito e admiração, completamente diferentes dos olhares de desprezo que a haviam recebido mais cedo. Antes de sair, Ana Clara foi novamente abordada por Caio, o amigo de infância que havia reencontrado naquela noite. Ele sorriu e, com uma expressão de sincera admiração, disse: "Eu sabia que você era especial, mas hoje você superou todas as minhas expectativas. Você tem um futuro brilhante pela frente, Ana." Ela agradeceu emocionada, reconhecendo que aquele reencontro inesperado também havia sido um dos pontos altos da noite. Caio se despediu prometendo manter contato, e Ana Clara sentiu que, de alguma forma, aquela amizade recuperada poderia se transformar em algo ainda maior no futuro. Ao atravessar os portões da mansão dos Souza, Ana Clara respirou fundo o ar da noite. O contraste entre a opulência da festa e a simplicidade de sua vida nunca lhe pareceu tão claro, mas, desta vez, ela não se sentia inferior. Ao contrário, sentia-se mais forte do que nunca, sabendo que o verdadeiro valor não estava nas posses, mas no caráter e na força interior. Com um último olhar para a mansão, ela seguiu seu caminho de volta para casa, certa de que aquela noite havia sido um marco, não apenas em sua vida, mas em sua percepção de si mesma e do que era capaz de conquistar. Ao chegar em casa naquela noite, Ana Clara sentiu-se envolta por uma sensação de tranquilidade que há muito não experimentava. Sentada à mesa da cozinha, ela olhou para o modesto ambiente ao seu redor e refletiu sobre tudo o que havia acontecido na festa. A opulência, os olhares, as humilhações e, por fim, o respeito e as oportunidades que surgiram. Pela primeira vez, ela compreendeu plenamente que o que realmente importa não é de onde viemos, mas como escolhemos reagir às circunstâncias que nos cercam. Sua mãe, que esperava ansiosamente pela sua volta, perguntou-lhe como tinha sido a festa. Ana Clara contou cada detalhe, desde os momentos de humilhação até as conversas significativas e o reconhecimento público que havia recebido. Enquanto falava, ela percebeu que aquela experiência não havia apenas mudado a forma como os outros a viam, mas também a forma como ela via a si mesma. Sua mãe, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de Ana e disse: "Sempre soube que você era especial, minha filha. Você mostrou ao mundo aquilo que eu sempre soube." Naquele momento, Ana Clara entendeu que o verdadeiro valor pessoal não vinha do dinheiro, da posição social ou dos elogios de pessoas influentes, mas da maneira como enfrentamos as adversidades e permanecemos fiéis a quem somos. A festa havia sido um teste para sua resiliência, e ela havia passado com louvor. Sentindo-se em paz consigo mesma, Ana Clara deitou-se naquela noite com a certeza de que sua vida tomaria novos rumos a partir dali. A jornada estava apenas começando. Nos dias que se seguiram à festa, Ana Clara percebeu que algo havia mudado em sua rotina. O reconhecimento que recebeu na noite do evento não se limitou àquele momento, ou rapidamente, começaram a surgir novos convites e oportunidades que ela nunca poderia ter imaginado. O primeiro foi da empresária que a havia apoiado desde o início, convidando-a para um encontro em seu escritório. A proposta? Participar de um projeto que visava destacar histórias de superação e autenticidade, algo que Ana Clara representava perfeitamente. Surpresa com o convite, Ana Clara aceitou sem hesitar. Ao comparecer à reunião, ela foi recebida calorosamente e passou a entender o tamanho do projeto. Seria uma oportunidade de não apenas mudar sua própria vida, mas também a de outras pessoas que, assim como ela, vieram de origens humildes e batalharam por seu espaço. A ideia de poder inspirar outros lhe deu uma sensação de propósito ainda maior, e ela soube naquele instante que estava pronta para abraçar essa nova fase com toda a dedicação possível. Além disso, Marcelo Souza, o anfitrião da festa, também manteve contato.
Ele reiterou seu desejo de incluir Ana Clara em um projeto social que tinha como objetivo ajudar jovens de comunidades carentes a desenvolverem suas habilidades e encontrarem suas vocações. Ana, com sua experiência de vida, seria um exemplo de perseverança e coragem para esses jovens. O caminho que antes parecia incerto agora estava repleto de novas possibilidades. Ana Clara se sentiu grata, sabendo que sua história estava apenas começando a ganhar novos capítulos. Com as novas oportunidades à sua frente, Ana Clara mergulhou de cabeça nos projetos que surgiram após a festa. Ela se envolveu com a empresária no projeto de destaque de histórias inspiradoras, participando de eventos e até mesmo concedendo entrevistas sobre sua trajetória. Cada vez mais, sua história de superação começou a se espalhar, e as portas que antes pareciam inacessíveis agora estavam abertas para ela. A jovem que antes vivia à margem da sociedade começava a ganhar reconhecimento não apenas pelo que havia enfrentado, mas pelo que representava para tantas outras pessoas. Além disso, Ana Clara se tornou uma presença constante no projeto social de Marcelo Souza. Ela se dedicou a ajudar jovens em situações de vulnerabilidade, compartilhando suas experiências e oferecendo orientação sobre como encontrar forças para enfrentar as adversidades. Ela se tornou uma espécie de mentora para muitos deles, mostrando que, com determinação e autenticidade, era possível alcançar qualquer coisa. Ao ver o impacto que estava causando na vida de outras pessoas, Ana Clara percebeu que havia encontrado seu propósito. Seu futuro brilhante não se resumia ao sucesso pessoal. Ela estava determinada a fazer a diferença na vida dos outros, e essa era a maior recompensa que poderia imaginar. O caminho que antes parecia difícil e cheio de incertezas agora era iluminado por novas conquistas e uma sensação de pertencimento. Ana Clara sabia que a jornada ainda estava longe de terminar, mas agora, com tantas novas oportunidades, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. À medida que o tempo passava, Ana Clara se via cada vez mais envolvida nas oportunidades que surgiram após aquela fatídica noite. Sua história, de alguém que começou sendo humilhada em uma festa luxuosa, mas que encontrou uma maneira engenhosa de mostrar seu verdadeiro valor, tornou-se uma fonte de inspiração para muitos. No entanto, com todas as conquistas, ela nunca esqueceu de suas raízes. Ela continuava morando com sua família e, mesmo com as mudanças ao seu redor, mantinha sua humildade e gratidão pela vida simples que sempre teve. Certa tarde, enquanto caminhava pelas ruas da sua comunidade, Ana Clara refletia sobre tudo o que havia acontecido desde a festa. Ela percebeu que a maior lição que aprendeu não foi sobre como o mundo dos ricos e poderosos funciona, mas sim sobre como o verdadeiro valor de uma pessoa vem de dentro. A maneira como enfrentamos as adversidades e a força que encontramos em meio às dificuldades são o que realmente nos definem. E isso, nenhum dinheiro ou status poderia tirar dela. Com essa lição gravada em seu coração, Ana Clara continuou sua caminhada, sabendo que sua jornada estava apenas começando. As oportunidades e desafios ainda estavam por vir, mas agora, ela estava mais forte e mais preparada do que nunca. A festa foi apenas o ponto de partida de uma vida cheia de conquistas e, mais importante, de propósito. Sua história, que começou com uma humilhação, terminou com um triunfo silencioso, o triunfo da força interior, da resiliência e da verdade. E isso, para Ana Clara, valia mais do que qualquer luxo que pudesse encontrar em qualquer festa. A história de Ana Clara nos mostra que o verdadeiro valor não está nas aparências ou na riqueza, mas na força que encontramos dentro de nós. Sua jornada, desde a humilhação até o reconhecimento, é uma prova de que a resiliência e a autenticidade podem transformar vidas. Que essa história inspire todos nós a seguir nossos caminhos com coragem e determinação, sem nunca esquecer de onde viemos e do que somos capazes de conquistar. Gostou dessa história inspiradora? Então, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal Ecos de Aventura. É por saber que você está amando os vídeos que a gente fica cada vez mais motivado a trazer novas histórias. Continue acompanhando para mais histórias emocionantes e envolventes como essa.